E aí, pessoal, não param as notícias, o ambiente segue borbulhando, os bastidores, DM trabalhando com muito afinco e todos tentando recuperar o Grêmio. Nós vamos falar sobre isso porque tem até promessa nesse caminho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O grupo de jogadores folgou nesta segunda-feira. O Grêmio venceu o Juventude, se sabia, uma folga geral na segunda-feira, retomando os trabalhos na terça às 15 horas. Essa é a programação do Grêmio, mas só os jogadores folgaram. Dirigentes não folgaram, comissão técnica não folgou, enfim, o DM principalmente não para de trabalhar. E é sobre isso que nós vamos começar esse vídeo, sobre o DM, porque ontem na coletiva de imprensa de Denis Abraão, ele passou algumas informações que dão conta do departamento médico. Vamos lá. Segundo o Denis Abraão, nosso vice-presidente de futebol, Jeromel está treinando, voltou a treinar, mesmo com proteção, uma proteção, um cuidado no pé, já está com o tênis, não consegue naturalmente bater na bola, mas expectativa de Denis Abraão e também numa linha de pressionar o ambiente a trabalhar mais, diz que não fechou a porta ainda para Jeromel viajar a Goiânia, lembrando que o Grêmio joga na outra segunda-feira. Então ele não fecha a porta da possibilidade de viajar a Goiânia, Pedro Jeromel, e como seria importante a volta do capitão do Grêmio, a volta desse jogador que é tão forte e tão intenso para a nossa realidade. Outra pressão de Denis Abraão foi em cima do Diego Souza, que, segundo o Denis Abraão, está fora do peso. E ele espera que em uma semana o Diego Souza já possa estar melhor. Ele disse, ele estava meio fora do peso e tal, mas nada que uma semana de trabalho duro não resolva. Ou seja, também chamando por isso. Ainda sobre DM e preparação física, Denis Abraão falou de Borja, e essa é uma grande notícia. Ele disse que acredita que Borja vai viajar para Goiânia no próximo domingo. Então ele projeta o retorno de Borja no jogo contra o Atlético Goianense. Se imaginava inicialmente depois do Palmeiras já projetando o Grenal, mas não. Ontem eu ouvi que ele iria, não, dificilmente, ele deve voltar apenas no Grenal e tal. Pois Denis Abraão disse outra coisa. Fica evidente nessas manifestações que Denis Abraão puxa a corda, tanto dos jogadores como também do DM do Grêmio, de quem está trabalhando internamente. Ele puxou a corda. Vamos lá, vamos nos mexer, precisamos dos caras. E Borja, principalmente, Jeromel também, muito dedicados a isso, trabalhando em mais de um turno, ou seja, querendo também apressar esse retorno que é tão importante. E nessa linha, ele falou de Walter Kahneman, dizendo que o jogador está atuando com muitas dores e sofrendo injeções, no caso infiltrações, para poder jogar. E aí ele faz a linha reversa dizendo, olha, esse é o cara que eu quero. O cara que está dedicado, que precisa disso. O Denis Abraão fez uma promessa, eu achei um pouco ambiciosa, mas ele fez uma promessa. Ele quer 9 vitórias nos 13 jogos que faltam. 9 vitórias. E segundo ele é para isso que o Grêmio está trabalhando, para fazer 9 vitórias em 13 jogos. Confesso para vocês que fecho com 6, tá? Com 6 vitórias eu já sou o homem mais feliz do planeta. Não estou nem um pouco preocupado com essas 9. O campeonato do Grêmio, na minha questão, segue sendo o campeonato do rebaixamento. O Grêmio tem que fazer as 6 vitórias, escapar do rebaixamento. Ah, mas fez 9, que bom, vai jogar não sei o quê. Nesse momento não interessa. Essa é a figura e essa é a primeira promessa de Denis Abraão. A outra promessa, eu já falei no primeiro vídeo e hoje eu vou tocar porque eu consegui um pouco mais de informação. Quando o Denis Abraão vai para a coletiva e diz quem não se enquadrar, quem não se dedicar a essa camisa, quem não vibrar com ela, quem não lutar pelo Grêmio neste momento, não vai trabalhar comigo. Inicialmente a gente pensou, isso está só fechado com os jogadores. Com todo mundo. Com
departamento de futebol, com comissão técnica, com a estrutura do Grêmio, todo o staff e também com jogadores. Ele quer que neste intervalo aí de 60 dias, um pouco menos de 60 dias, todos se doem mais. E ele cobrou isso via imprensa, mas também internamente. A hora é de dedicação e comprometimento. A palavra de Denis Abraão, que inicialmente vai, é pro Rafinha, é pro Diego Souza, é para muita gente. Tem algumas situações, alguns vícios do vestiário que de fato ele quer romper para que o Grêmio tenha um caminho mais tranquilo a partir do ano que vem. Claro, passando pelas vitórias e principalmente pelo fato do Grêmio conseguir sair desse buraco que se meteu, um buraco gigantesco, mas que parece estar sendo minimamente movimentado por Denis Abraão. Ele chegou e tira, a partir dessas cobranças, sejam públicas, sejam cobranças internas, ele mexeu na zona de conforto. Tô curioso para ver como vai ser a figura do Diego Souza, que foi citado, né, mesmo que de forma muito habilidosa foi citado. Tô curioso para ver se ele vai de fato melhorar fisicamente. Tô curioso para ver outras lideranças e como elas vão encarar. Por quê? Porque o jogo de ontem, o Baldasso disse isso, e eu achei muito inteligente, e repito aqui, lá nos Donos da Bola hoje, ele disse: o primeiro jogo ganhou o Denis Abraão, agora é com um treinador, mas com o Denis Abraão olhando. Ele deu a linha. Então, a partir de agora, nós vamos ter um ambiente de corda esticada, de muita pressão, e o Grêmio pretende sair daí exatamente com esse tipo de procedimento. O time do Grêmio, durante a semana, vai treinar o que não treinou em outras vezes, e nós vamos ter a certeza de que, trabalhando nessa linha, nós vamos conseguir escapar. O Grêmio precisa, neste momento, desse modus operandi, o modo de operar o ambiente, esticando, quebrando estruturas, mexendo nos vícios e fazendo com que tudo se modifique a partir dessa questão. Se vai dar certo lá no futuro, a gente não pode prever, mas a gente sabe que se continuasse da mesma maneira, a gente ia para o mesmo buraco que nos trouxe até aqui. Então agora, pelo menos, nós temos um outro caminho. Vamos torcer que Denis Abraão e sua grande capacidade de se comunicar melhore o ambiente e o Grêmio saia dessa questão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.